Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia por cá, professor Nilbert Lima. E hoje iniciaremos a aula de número 7, certo? Essa aula onde trataremos do capítulo 18 do livro de vocês, página 250, dando continuidade ao conteúdo sobre o continente africano, certo? Veremos um pouco sobre a urbanização, sobre população e economia, logo depois da nossa abertura. Vamos nessa! Então, pessoal, retornando à nossa programação normal, vamos lá. O conteúdo vai estar nesse slide, certo? Esse slide vai estar disponível para vocês no formato de PDF, para que vocês possam baixar, possam também acompanhar, caso queiram, e acompanhem comigo através do livro didático de vocês na página 250, capítulo 18, certo? Vamos lá, vou abrir a tela toda aqui para que a gente possa iniciar o nosso conteúdo. Então, meus queridos, a aula de hoje vai tratar sobre a urbanização no norte da África, a urbanização na África subsaariana, um pouco sobre os aspectos da economia do continente africano, que é bastante intensificado na área da agropecuária e do extrativismo mineral, beleza? Então vamos tratar disso, inclusive sobre a urbanização do norte, no norte e na África subsaariana. É uma divisão metodológica, uma divisão que fazemos para didaticamente vocês possam entender esse contexto e as duas Áfricas que existe neste continente: a África mais próspera e a África que tem índices de desenvolvimento humano péssimos, certo? Então, inicialmente a gente vai tratar sobre isso, beleza? Ah, você é o Dorinho. Oi! Oi, pode deixar. Vamos lá, voltando aqui a nossa tela cheia. Esse é o nosso mapa mental, certo? Vocês sabem que o professor de vocês adora fazer um mapa mental, né? Adora organizar essa informação para que vocês possam compreender melhor, beleza? Só uma técnica didática, não acabou a aula não, vamos lá, voltando. Então, veja que do lado esquerdo temos aqui a divisão da África no norte, certo? Da urbanização na África subsaariana. E do outro lado temos aspectos econômicos de agropecuária e extrativismo, que veremos parte por parte, beleza? A África, gente, o que é que cabe destacar inicialmente? A África, como já vimos na aula anterior, é um continente que está com um crescimento bastante acelerado. É um continente que, mesmo com a questão, os fatores contraceptivos que evitam, e por essa também evolução da medicina no continente, mesmo assim os índices de crescimento de habitantes tem sido cada vez maior, certo? Esse é um dos grandes problemas no continente africano. E esse fator de crescimento em um continente em que existe muitos países sem condições significativas de sobrevivência, como já vimos nas nossas aulas presenciais e online, o que é que vai acontecer? Consequentemente, essa população vai buscar outras oportunidades, outros locais que possibilite uma nova oportunidade de vida digna para eles, certo? Pelo relatório da ONU, conforme consta no livro de vocês, que foi publicado em 2025,
que... Não, desculpa, erro. Deu uma bugada agora aqui. Ai, cale-se, você me deixa... Presta atenção, vamos lá. Há uma projeção feita pela ONU que até 2025 as áreas urbanas lá no continente africano vai ter cerca de 65 milhões de pessoas. E em 2040, 900 milhões de pessoas. Então esse crescimento acelerado, ele tem motivado um fator que eu vou mostrar para vocês aqui no slide. Esse fator aqui, que é o êxodo rural, certo? Esse êxodo rural, conforme consta aqui no nosso mapa mental, ele vai gerar consequências. Por quê? A galera tá no campo, tá lá no campo, não tem oportunidade de se alimentar dignamente, de comprar. O mundo hoje é globalizado, todos têm acesso, mesmo que de forma precária, tem acesso a um celular, tem acesso a informação, tem acesso à televisão, no mínimo, na pior das hipóteses, tem acesso à televisão. Então, nesse mundo globalizado, as pessoas passam a demandar o que é vendido pela TV, pela internet, e isso gera anseios naquela galera que só vivia do campo, que era anteriormente era apenas um pobre conformado com a sua condição de vida e trabalho no campo, certo? O Einstein já dizia: uma mente que se abre para uma ideia jamais retornará ao seu estágio original. Ou será que não? Jamais. Não, será que não? Não. Jamais. Certo? Então, voltando aqui nossa apresentação, observe que esse êxodo rural, ele vai gerar como consequências o que? Aumento da população nos grandes centros urbanos, maior o número de pessoas nos centros urbanos, certo? Outra consequência, professor, qual é a outra consequência? Quando o centro urbano incha, ele não está preparado para receber aquela galera de vez. Não está preparado, pô. E aí, consequentemente, o que é que vai acontecer? Ele vai ter a sua oferta de trabalho para os que já estavam nos centros urbanos, oferta de trabalho, o que? Diminuída. Então, menor oferta de trabalho nesses centros urbanos. Outra consequência desse êxodo rural, além disso, é que o Estado, ele não tem gerado políticas que visem agrupar esse povo nos centros rurais, como é que se diz? Nas áreas rurais. Então, políticas como incentivo para que o pequeno produtor ele possa produzir também da mesma forma que o grande produtor produz para o mercado de exportação. Porque o que dá grana para o cara é produzir para o mercado de exportação. Mercado interno, o seu consumo é ínfimo. Por que vai ser ínfimo? Ínfimo é baixo. Por que vai ser baixo? Porque aquele mercado interno não tem recursos para absorver essa produção do pequeno produtor. Então o pequeno produtor vai apenas produzir para a sua subsistência, ou seja, para alimentar a sua família e a si mesmo, ou então para comercializar preço de banana, literalmente, entendeu? Então, esse incentivo evitaria essas consequências que gera esse êxodo rural
sem planejamento. Nada na vida sem planejamento funciona, gente. Se você sair de casa para procurar emprego, você tem que planejar. Planejar para onde você vai. Se você sair de casa para ir para a escola, você já teve um planejamento. Mesmo que você não tenha planejado no papel, mentalmente, a sua rotina é um planejamento. Então tudo tem que ter planejamento. Entendeu? Nada é a erro. Voltando aqui à apresentação. Então, além disso, nessa África do Norte, ou seja, essa África que a gente está tratando aqui, essa África do Norte, que é, e vocês já devem ter percebido que é uma África que não tem lá tantos recursos, é a mais pobrezinha do continente. Metade dessa população vive às margens do Mar Mediterrâneo e do delta do Rio Nilo. O Rio Nilo, gente, deixa eu falar aqui para vocês. O Rio Nilo, ele é um dos mais importantes rios do continente africano. Tanto biblicamente, que quem tem os conceitos evangélicos, quem já estudou a Bíblia sabe da importância do Rio Nilo e a importância do rio para qualquer tipo de civilização. Todas as civilizações que foram construídas ao longo dos anos foram construídas às margens de algum rio, porque nenhuma civilização se mantém sem água. A água é o principal viver para que essa civilização, qualquer civilização, se mantenha. A água, pois através da água vai fazer a irrigação, vai também suprir suas necessidades pessoais e físicas e por aí vai, certo? Então, esse é um fator primordial para a instalação de qualquer civilização, qualquer comunidade em um território, em uma faixa de terra, beleza? Voltando aqui à nossa apresentação, além dessa importância do rio e do mar, certo? A importância do mar são os portos. Esses portos é que toda a produção que os países da região norte da África produzirem, ele vai escoar através dessas duas matrizes de transporte e de vida, que é o rio e o mar, certo? Que também é um meio de locomoção, que também é um meio de transporte. Um dos piores fatores aqui, gerados pela própria consequência do campo não ter incentivos públicos, não ter incentivos para que a sua população se mantenha, são as desigualdades sociais. Desigualdades essas que são muito grandes. Alto índice de analfabetismo, saneamento básico precário. O que é saneamento básico? Literalmente eu vou falar aqui, é tipo, para chocar, suas necessidades físicas, cocô, xixi, a céu aberto, certo? É isso aí. Já avisei que vai dar merda isso. É isso que é falta de saneamento básico. Não ter aquela comodidade de você sentar em uma privada, dar uma descarga, gastar 20 litros de água ou até mais para mandar seus dejetos para algum lugar. Vocês sabem para onde vão? Fica a dúvida, beleza? Mas vão para um lugar de tratamento. Aqui na Bahia tem Embasa para isso. E pagamos taxa de esgoto para isso. Lá na África, em alguns países, principalmente
Na região norte, não há esse saneamento básico para qualquer ser humano, além de outras desigualdades, que é renda abaixo do indispensável para a sobrevivência de qualquer pessoa. Além disso, também a falta de moradia inadequada, certo? Moradias extremamente precárias, abaixo até das nossas moradias precárias, que são feitas de alvenaria. Lá em alguns países as moradias nem de alvenaria são feitas apenas de madeirite precário. Vou tomar uma aguinha aqui. Então, gente, tá dando pra entender até aí? Tem dúvidas? Se não tem dúvidas, tem dívidas comigo. Certo? Vamos lá. Dando prosseguimento aqui ao nosso mapa mental, então terminamos com alguns conceitos importantes aqui sobre a urbanização no norte da África. Vejamos à frente, ó. No livro de vocês tem aí o mapa demonstrando onde fica o norte da África e quais são os países que fazem parte desse norte. Vamos interpretar esse mapa, pois é importantíssimo isso, ó. Temos aqui a Mauritânia, temos o Saara Ocidental, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito. O Rio Nilo, um dos mais importantes rios deste continente, certo? E na divisão norte temos aqui, ó, a taxa de urbanização na legenda deste mapa, mostrando como se deu essa porcentagem de urbanização. Temos aí, ó, 40 a 60% de urbanização na área desse amarelinho mais claro aqui. Vamos chamar de laranjinha. Dá pra ter mais ou menos uma ideia? É muito urbanizado ou é pouco urbanizado? Coloca nos comentários aí. Muito ou pouco? Egito e Mauritânia. Já a faixa verde, temos de 60% a 80%. Muito, pouco ou mediano? Bota nos comentários aí. Argélia, Marrocos, Líbia, Tunísia. Uma faixa mais verdinha, que é o Saara Ocidental aqui, bem do ladinho aqui do Oceano Atlântico, certo? Essa faixa é de 80 a 100% urbanizada. Quer dizer o que, professor? Quer dizer que é muito, que é pouco, que é médio, que é alta a urbanização? E quando a urbanização, um país é muito urbanizado, as suas atividades, a sua economia é voltada mais para a agricultura ou para prestação de serviços, indústria, comércio, por aí vai? Coloca nos comentários aí, responde. Essa nossa atividade, como posso dizer, de classe, certo? Então temos aqui, ó, essa faixinha lilás que faz a divisão entre o norte da África, certo? E a África que a gente vai ver agora, que é a África subsaariana. E essas bolinhas, professor, as bolinhas aqui na legenda do mapa indica a quantidade populacional. Ah, mas tem países aí que não tem essas bolinhas. Então quer dizer que para a construção desse mapa não foi não encontrou dados para esses países, ou então é muito inferior ao que já foi citado aqui. O autor do mapa quis descrever os países que têm um maior contingente populacional, mais de 10 milhões de habitantes. Aqui, ó, bem à margem, próximo, deixa eu voltar aqui, bem à margem, próximo ao rio e ao mar, aqui no Egito, mais de 10 milhões de habitantes.
uma concentração muito grande próximo ao rio Mar. Temos de 1 a 5 milhões na Líbia, também próximo ao mar. Indica o que? Indica que tem porto, indica que a economia é mais avançada nessa região. O povo vai buscar melhores oportunidades. Então, consequentemente, isso indica que as melhores oportunidades estão aqui. Certo? Todo mundo tá conseguindo compreender, gente? Tá conseguindo interpretar? Na dúvida, coloca nos comentários que eu tô acompanhando aqui, viu? Se não tem dúvida, tem dívida, vamos continuar. Pronto. Vamos falar agora, voltando ao nosso mapa mental, sobre a África subsaariana. Tá no livro de vocês, certo? Temos que as periferias das cidades aqui, no caso da África subsaariana, 1/3 do total de habitantes na época lá em 2015 vive nas cidades, certo? Essa região, essa parte da África, os países que fazem parte desempenham um importante papel econômico e político para o continente, certo? Onde durante a época da colonização, assim como aqui no Brasil, os portugueses, espanhóis, europeus, de forma geral, trataram de criar uma infraestrutura básica para o escoamento da exploração de minérios, de gêneros agrícolas que eram explorados absurdamente por esses devastadores exploradores, e havia uma necessidade de se criar uma infraestrutura para permitir o escoamento dessa produção. E aí foram criados portos, foram criados centros administrativos, foram criados cidades mais planejadas. Então, essa parte da subsaariana tem países que têm um desenvolvimento muito maior do que a do norte, certo? Onde vai se perceber que houve um certo investimento por parte dos colonizadores. Você espera até eu apontar pra você assim? É mesmo? Você aprende rápido, hein? Pronto. Voltemos aqui. Como eu já falei, essa região ela vai ter um importante papel econômico e político, e sua infraestrutura permite que hoje alguns desses países tenha um desenvolvimento muito maior, não tanto na indústria, mas existe uma linha de indústria nessa região, e mais na prestação de serviços, certo? Serviços de alta tecnologia para países desenvolvidos como os Estados Unidos, China e por aí vai, nas questões atuais, certo? Então esse setor de serviço é muito mais evoluído e tem uma infraestrutura de transporte, telecomunicações, edifícios governamentais, escritórios multinacionais, certo? E a indústria da região, que também está localizada nessa região, foca mais em alimentos, roupas, em processamento da matéria-prima de siderurgia, metalurgia e petroquímica para exportação, certo? Envolvido para a exportação. Então vamos mostrar no mapinha isso aqui para a gente entender melhor. Vamos ver no mapinha. Vamos lá. Uma hora depois.
Eita, travou, voltou. Então, no mapa aqui, livro de vocês também tem esse mapa, certo? A característica de urbanização da África subsaariana. Temos aí essa linha divisória, que é a cinza, e temos os locais mais urbanizados. Temos aqui República o mais urbanizado é qual? Qual é? De 80 a 100%. Vamos resumir esse bagaço aqui. 80 a 100%. Temos o Gabão, certo? É o mais urbanizado, próximo ao que? Ao Oceano Atlântico. Aqui facilita muito as trocas comerciais entre países como os Estados Unidos, até com o nosso Brasil varonil, certo? Deixa eu colocar aqui, EUA. EA, não é EA não, viu? É EUA. E aqui do outro lado temos o contingente populacional de cada uma das cidades. Qual o maior? Mais de 10 milhões. Quais são essas cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes? Tá aqui. Temos aqui na costa do Congo, da República Democrática do Congo, na costa da Angola, certo? Na costa de Bian. E por que essa população, esse contingente populacional nesse mapa está mais concentrado na costa? O que é costa? Próximo ao mar. Por que está mais concentrado na costa? Porque há maiores oportunidades por conta da infraestrutura que eu já citei, que os europeus construíram para o escoamento daquela produção agrícola, da produção de extrativista, a produção de petróleo, por aí vai, certo? Então, esse mapa, ele mostra visualmente que em conclusão, onde houver maior urbanização e maior concentração populacional, quer dizer que ali tem maior oportunidade. Mas quer dizer que não há desigualdade ou falta de recurso para essa população? Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, olha só, olha só, olha lá, olha só. Ou será que não? E aí, responda nos comentários, que a gente vai seguindo para essa aula não ficar muito longa, beleza? Pronto. Por que eu trouxe esse quadro aqui? Esse quadro é para agora, em classe, vocês observarem essa tabela. Isso está no livro de vocês, certo? Está no livro de vocês, na página 252. Na página 252, abra o livro que vocês verão essa tabela. Ó, observe a leitura. A tabela a seguir mostra a tabela a seguir. Show. A tabela a seguir mostra o percentual de população urbana vivendo em favelas nas regiões do mundo, certo? Observe os dados de cada região e em seguida elabore um mapa temático. Ah, professor, quer um mapa temático? Pega aquele mapa anterior que já tá aí, ó. Faz o contorno dele aqui, ó. Pega um papel de caderno ou então o papel manteiga, se tiver em casa, se tiver, ó, vai, faz o contorninho desse mapa que já tá no livro de vocês, certo? Faz o contorno. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão colocar. Ops. Peraí. Vocês vão colocar nesse mapa, certo, a porcentagem de acordo com a legenda. E aí vocês vão pegar, na verdade, volta tudo aí, rebobina tudo que o professor de vocês tá atrapalhando tudo. O professor de vocês atrapalhou tudo aqui. Pô, cara, de novo, cara! Pô, cara! Volta, rebobina, vamos lá. Vocês vão pegar na internet,
ou então até em casa mesmo, vocês vão pegar aí um mapa para fazer um decalque que tenha toda a África, certo? Que tenha toda a África. Deixa eu ver se tem algum mapa desse aqui que eu tenha disponibilizado na nossa aula. Ah, tem. É esse mapa mesmo aqui. Desculpa. Esse mapa mesmo. Você vai pegar, ó, esse mapa aqui dessa página. Você vai fazer o seu decalquezinho, incluindo, ó, a Ásia, essa parte da Ásia. Faz o decalque, certo? Incluindo essa parte da Ásia, fazendo o decalque do mapa todo, na folha de caderno, papel manteiga, por aí vai. E aí, com essa inclusão, você vai fazer o seguinte: você vai colocar através de cores e essa legenda aqui, o mapa do mundo com a divisão regional apresentada, África subsaariana, que tem aqui, Sul da Ásia, pá, Sudeste Asiático, pá, Ásia Oriental, Ásia Ocidental, América Latina, Norte da África. E aí vocês vão colocar para cada porcentagem dessa uma cor e vai atribuir na legenda de vocês, ó. Adote os intervalos que representam as diferenças entre as regiões, entre 1%, 15%. Aí você coloca assim, ó, de 1 a 15%. Aí você coloca uma cor. De 15 a 25%, de 25 a 35%, acima de 35%. E aí coloca a cor e atribui ao mapa de acordo com essa tabela que você tem aqui. Cada intervalo deve ser associado a uma cor diferente, apresentado nesta legenda, certo? Você vai colocar um título, inserir um título, uma fonte, que no caso é essa, certo? A rosa dos ventos e, por fim, vai fazer um textinho comparando essas regiões da África com as demais presentes no mapa. Beleza? Trabalho fácil, trabalho bonito, trabalho legal para a gente brincar um pouco de geógrafo. Alguém tem dúvidas? Coloca aí nos comentários que eu vou explicar detalhadamente. Olá, pessoal. Tudo bem? Olha só, olha só. Olha só, olha lá. Olha só. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. É sério, vamos lá, vamos produzir. Voltando à nossa aula. Vamos falar um pouco sobre agropecuária agora, certo? Volta o mapa mental lá. Pronto, terminamos aqui o lado esquerdo, vamos para o lado direito. Agropecuária. A agropecuária é muito importante no continente africano. Muito importante porque 60% desta população vive na área rural, certo? E depende desta atividade econômica para a sobrevivência. Pode ser o pequeno produtor, certo? Eita, que letra, viu? Será que eu vou ajustar essa letra aqui? Deixa eu ver se eu... Aqui, agora. Esqueci esse aqui. O pequeno produtor. Certo? Esse pequeno produtor, ele tem uma pequena faixa de terra. Quase sempre as terras mais improdutivas. Quase sempre as terras mais improdutivas. E daí eles têm que fazer milagre para produzir para sua sobrevivência, subsistência, e para o excedente comercializar entre outras pessoas. E assim como no Brasil, lá no continente africano também tem o grande produtor rural ou agronegócio, certo? Esse agronegócio
ele vai ter o que? As melhores terras e mais férteis. Então vai ter as terras mais férteis e as melhores faixas de terra. É o grande problema que ainda existe aqui no Brasil, que é a reforma agrária, certo? Onde o grande negócio, o negócio voltado para exportação, o negócio que dá grana, que produz, ele tem as terras mais férteis, eles utilizam de vários recursos tecnológicos e por aí produz mais, certo? E vai ter maior atenção e respeito do poder público. Já o pequeno produtor rural, aquele produtorzinho que tem sua faixinha de terra, quase sempre tem a terra pior, a mais improdutiva, tem que tratar, tem que utilizar de técnicas que não dispõe de tecnologia, dispõe de técnicas rudimentares, técnicas que foram aprendidas com seus avós, seus antepassados, e aí ele trabalha na terra porque ele recebeu a terra através de herança, de outros fatores, e daí ele só consegue extrair daquela terra o suficiente para sua alimentação e o pouco que resta comercializa em feiras locais, que é o que alimenta o mercado interno, porque tudo que é produzido de bom em grande escala, esse agronegócio exporta, tanto aqui no Brasil quanto na África. Não muda muita coisa não. Países colonizados, certo? Voltemos ao slide aqui. E daí temos que o rio, ele continua desempenhando um ótimo papel nessa produção agropecuária. Locais que estão próximos dos rios, eles vão ter uma maior produção agropecuária porque tem água para poder irrigar a sua produção. Já locais que não dispõem, são locais áridos, são locais secos, que não dispõem dessa proximidade aos rios, eles vão focar mais na pecuária, principalmente na criação de cabras, de bodes e por aí vai. Beleza? Tá entendendo, meus lindos? Estão entendendo? A gente já tá terminando essa aula, não precisa chorar não. Ai, cale-se, 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 você me deixa... Calma, calma, não criemos pânico. Nossa aula é 1h20, né? Então, tá dentro do padrão, tá dentro do esperado. Vamos lá, vamos terminar o nosso mapa mental aqui pra gente poder finalizar e entender de uma vez por todas esse mercado, certo? E ainda dentro dos aspectos de economia do continente africano, certo? A nossa África, teremos o extrativismo mineral, que também exerce um grande papel de incremento na economia de vários países africanos, certo? E daí temos o que? Temos o recurso, que é o petróleo, o ferro, o fosfato, o ouro, o diamante, que são extremamente cobiçados pelo mundo. Todos os circuitos elétricos, como eu já falei na aula anterior, tem ouro. Tem ouro, tem essa necessidade da constituição do ouro, certo? E daí o grande interesse nesse extrativismo. Países como Tunísia, Líbia, Nigéria são grandes produtores desse recurso, do petróleo e do gás natural. E em outros países você também encontra o ouro, diamantes, e o diamante, que é uma pedra bastante preciosa. Vou tomar uma aguinha aqui. Gera também grandes conflitos em diversas regiões do continente africano, certo? Por conta, tem um filme muito legal que se chama Diamante de Sangue. Quem gosta aí do DiCaprio,
que gosta do DiCaprio e tem mais de 16 anos, o que é a indicação do filme. Assista. Fala muito sobre esses conflitos que existem por conta da extração e da exploração mineral com relação ao diamante. Voltando aqui ao nosso mapa mental. Então esse petróleo e gás vai ser muito forte em regiões como Líbia, né, onde eu citei, Nigéria, Tunísia, em países como Angola, República Mauritânia, teremos produtos minerais que chegam a representar mais da metade de suas exportações, certo? E por aí vai. Vamos ver o mapa aqui, importantíssimo, que é esse mapa aqui. Voltemos aqui, esse mapa que eu não expliquei e tem que ser explicado esse aqui, para vocês entenderem a importância do Rio Nilo para o continente africano. O Rio Nilo ele corta diversos países: Egito, Sudão, Sudão do Sul. Ele nasce cá, desemboca cá, certo? E daí é uma importância muito grande para esses países que estão aqui. E gera o que? Essa importância gera conflitos. Ah, professor, por que conflitos? Pera aí. Deixa eu voltar aqui. Gera conflitos. Por que conflitos? Porque o Egito, por exemplo, tem aqui uma grande faixa do rio. Ele pega, bota uma represa aqui, represando o rio. Os outros países não vão receber mais água desse rio. Outro aspecto, o Egito aqui, vamos dizer, o Sudão do Sul, pega e joga dejetos nesse rio. Consequentemente, esse rio vai levar esses dejetos para o Egito, para o Sudão, para a Etiópia e para outros países aqui, Uganda. Isso vai gerar conflitos, porque cada país quer fazer o que lhe convém, o que lhe compete. Como tem aqui que Uganda, Sudão, Etiópia possui barragens utilizadas para obtenção de energia elétrica em seus territórios, utilizando o rio. Qual rio? Nilo. O rio Nilo, certo? E aí influencia diretamente na vazão desse rio, certo? E aí impede ele de chegar ao Egito. O Egito sempre sobra nessa história. E aí tá um dos fatores desse conflito. Porque o rio nasce cá, quando vai chegando na desembocadura, quem tem a maior parte é quem, no caso, tá no delta, né? O restante, o restinho, já recebe com seu problema, que é um problema muito grande. Então, quando quiser me perguntar alguma coisa muito importante. É isso aí. Vamos lá, para terminar. Outro mapinha interessante é a gente ver que no continente da África, esse mapa fala sobre conflitos ambientais por conta da exploração de minérios, que é uma das grandes riquezas em toda a África. Esse mapa eu não vou interpretar para vocês, porque já passei muito tempo da nossa aula interpretando. Vou querer que vocês respondam nos comentários aqui, atividade de classe, quais as áreas onde há maior número de conflitos relacionados à exploração mineral e por que você acha que isso ocorre? Responda nos comentários, é atividade de classe, certo? Então, interprete esse mapa aí conforme o professor de vocês já interpretou. Beleza?
E para fechar com chave de ouro, já que vocês não têm dúvidas, né? Ninguém tem dúvida aqui, né, gente? Tem dúvida? Tem. Se tem, fala, gente. Fala. Diz alguma coisa aí nos comentários. Ou será que não? Que cara mais engraçado. Diz alguma coisa, gente. Não deixa que eu conduza essa aula sozinho. Eu estou acompanhando aqui a nossa aula. Beleza? Então, como atividade para casa, segue isso aqui, ó. Página 257. Leia esse textinho, desenvolvimento urbano e o custo social do desenvolvimento urbano para o continente, certo? E responda essas duas questões no caderno, que semana que vem a gente vai discutir, debater e analisá-las com maior tranquilidade. Beleza? Tá claro? Não esquece aqui, ó. Não esquece. Ops. Nem tá dando pra... Aqui. Não esquece de fazer atividade. Certo, meus queridos e queridas? Por hoje é só. Chegamos a mais um fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curta. Se não gostaram, também fale, para que eu possa melhorar cada dia mais a produção dessas aulas para vocês, meus queridos e queridas, lindos alunos. Beleza? Oitavo F, oitavo E. E vamos estudar, porque já tô fechando a conta e passando a régua. Beleza? Amém? Então, tamo junto. Até a próxima aula. Beijo.